Olá, esse é o projeto Enem Digital. Eu sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia do IFRO, campus Guajará-Mirim. Daremos início a um novo tema de trabalho. Nesse bloco, trabalharemos com o tema metabolismo e essa será a nossa aula 1. Então, a nossa questão escolhida para essa aula é uma questão do Enem 2021. Esse tema metabolismo é um tema recorrente em questões do Enem, porque é um tema que pode ser inserido questões atuais e que fazem correlação com a matriz energética brasileira, com a produção de combustíveis renováveis. Então, em grande maioria das partes, as questões de metabolismo vão estar dentro desse contexto: produção de energia, de combustíveis renováveis. O enunciado da questão, nos faz pensar que é uma questão sobre ciclos biogeoquímicos, mas eu deixei marcado, em evidência, algumas palavras que vão nos deixar claro o tema dessa questão. Então, vamos ao enunciado. Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários que podem funcionar como combustíveis ambientais. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais Então, qual é o processo metabólico relacionado com essa produção de combustíveis ambientais? Vamos às palavras que eu deixei em evidência. Catabolizados. Dentro do metabolismo, nós temos duas reações chaves: reações do catabolismo e reações do anabolismo. Sempre que eu falar sobre anabolismo, eu estou falando sobre a parte do metabolismo que atua na síntese, ou seja, na produção de moléculas complexas. Mas a questão fala sobre outros conjunto de reações do metabolismo, que é o catabolismo. No catabolismo, eu tenho degradação de moléculas complexas em moléculas menores e menos complexas. Então, a gente está falando sobre uma série de reações. Você vai ter uma molécula complexa e ela vai ser degradada em uma molécula menos complexa. E esse processo vai gerar energia, só que com menor rendimento, e produz compostos secundários. Então, dentro dessa possibilidade de catabolismo, nós temos uma possibilidade de metabolismo no qual há a presença de oxigênio e uma outra possibilidade com ausência de oxigênio. Essa possibilidade com presença de oxigênio, ela tem um rendimento energético maior. E a possibilidade com menor rendimento é aquela na ausência de oxigênio. E nessa da ausência de oxigênio são produzidos compostos secundários, como, por exemplo, o etanol. E aí entra a produção de combustíveis fósseis. Esse processo que ocorre na ausência de oxigênio e que tem menor rendimento e que produz combustíveis ambientais é qual? É a fotossíntese. A fotossíntese leva à síntese, ou seja, há uma reação de anabolismo, de produção de glicose. Fermentação seria uma das possibilidades. A fermentação ocorre na ausência de oxigênio e é um processo do catabolismo. Você tem a degradação de uma molécula. Quimiossíntese, o próprio nome está dizendo síntese, não é catabolismo, é anabolismo. Respiração aeróbica, nós sabemos que esse catabolismo que gera moléculas secundárias com menor rendimento energético não é na presença de oxigênio, então não pode ser aeróbia. E a mesma coisa para a fosforilação oxidativa, que só ocorre na presença de oxigênio. Então vamos só ver aqui um conteúdo para que a gente possa responder com certeza a resposta certa dessa questão. Então, na respiração anaeróbia, ou seja, sem o oxigênio, ela ocorre no citoplasma da célula e nesse processo eu tenho uma molécula de glicose que ela, sem oxigênio, vai gerar ou fermentação, vai acontecer fermentação gerando lactato ou etanol. No caso da fermentação que gera lactato, nós chamamos de fermentação lática.
Na que gera etanol, chamamos fermentação alcoólica. Na presença do oxigênio, essa molécula quebrada de glicose, que se chama piruvato, vai entrar na mitocôndria e vai acontecer respiração celular. Mas estamos falando na ausência de oxigênio. Então, na ausência de oxigênio, nós temos a possibilidade de fazer fermentação alcoólica gerando etanol ou fermentação lática. Nesses dois casos, o rendimento energético é menor. Então, dessa forma, resposta certa para a nossa questão, letra B, fermentação.